nasci aqui na comunidade rural do Bonfim, em 1982. Os meus pais, eles sempre vieram da agricultura, tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe. Eles vieram para cá no começo da década de 1960. Eles vieram da comunidade rural do Caxambu, que é vizinha aqui da comunidade aqui do Bonfim. E aí a gente sempre trabalhou assim, produzindo e tentando vender, né, para atravessadores. Então a nossa história foi toda assim, vendendo para atravessadores. Então isso é muito difícil. O atravessador, ele coloca o preço dele, né? Ele coloca o que ele quer de produção e ele coloca o preço dele. E aí o agricultor, né, ele tem que se virar em estar produzindo e estar vendendo, né? Ele tem que dar o jeito dele, porque se ele não produzir, o cara vai comprar de outro. A parte da agricultura eu nunca gostei, porque sempre foi muito difícil, né? Sempre foi muito sacrificante, né? A forma que eles faziam. A forma. Viver dentro de... É uma ameaça, entendeu? Você vive ameaçado o dia todo, a semana toda, o mês todo. Pra mim, não sei se arrumar outra palavra, mas você se sente ameaçado. Você tem que produzir, você tem que vender, né? Senão você não faz dinheiro. Então acho que eu comecei muito a perceber essa coisa das plantas, né? As plantas mais ao redor de casa, mais ao redor do jardim, eu gostava mais. Eu não gostava de horta, eu gostava de jardim. Então acho que é muito isso. Acho que desde, sei lá, de 6, 7 anos de idade que eu tinha essa percepção de plantas assim, de jardim. Que eu gostava mais. Porque trazia uma outra realidade. Eu gostava mais de plantar plantas que eu não comia do que plantas que eu comia. Depois eu plantei algumas coisas para comer também. Mesmo pequenininho. Fazia uns canteirinhos ali, umas coisinhas ali. Então, as práticas, né, agroecológicas, como a gente chama, né, elas começaram assim em 2008, a partir do contato que eu comecei a ter com a temática da agroecologia. Não conhecia essa temática, né, essas práticas. Eu já sabia que já existia já agricultura sem veneno, isso é uma coisa que já era bem debatido aqui na comunidade, né? Vários outros grupos e outras atividades que tiveram aqui foi para mostrar aos agricultores e às agricultoras, né, alternativas para essa produção convencional. Então eu já desde criança, assim, adolescente, a gente já ouvia falar, né, dos problemas dos agrotóxicos. Então em 2008, a partir desse contato que eu tive, né, com materiais, com experiências, né, com intercâmbio que eu fiz, aí eu comecei já a aplicar essas práticas numa parte aqui do nosso terreno, né, que ela estava um pouco desativada, a gente não estava produzindo muitas coisas. Na época, os meus pais, eles produziam hortaliças, né? Eu já não estava mais, né, na atividade. Então ali a partir comecei a fazer um manejo de bananeiras, banana nanica, e comecei a plantar mais hortaliças também, né, utilizando apenas cama de frango, né, não utilizando os adubos químicos e nem os agrotóxicos, e plantando tudo muito misturado, né? Então plantava brócolis, beterraba,
vagem, girassol, milho, mandioca. Eu tentava fazer vários consórcios bem bagunçados, mas era a forma que eu entendia naquele momento. E eu comecei, assim, nunca parei de fazer essas práticas, né? A própria compostagem começou também nesse período. Comecei a fazer a compostagem nas caixas d'água velha que a gente tinha aqui, né? E outros recipientes. Então o que é importante na compostagem? A gente tem um material seco. Na cidade a gente pode fazer com serragem, pode fazer também com folhas secas, o material que você tiver disponível. A gente tem esse balde, por exemplo, um balde clássico, né, de margarina aí que você encontra que é barato, que você pode fazer os furos aqui no fundo e aqui você coloca, né, uma parte de matéria seca, aí você coloca a parte de matéria molhada, né, que são as cascas e as sobras de alimentos. Por cima você pode colocar uma mão de terra preta, a terra que você tiver, e depois você cobre novamente com material seco. Aí final de janeiro de 2020 eu comecei a limpar o terreno. O terreno aqui já estava um pouco abandonado, né? Meu pai já tinha parado as atividades ali em meados de 2019, ele ainda produzia algumas coisas, ele parou, e aí o mato tomou conta, né? E aí a gente começou a limpar, né? Eu e ele, a gente começou a reorganizar o terreno para começar a fazer os primeiros plantios de hortaliças, que são as que vêm mais rápido, né? Sim, um dos grandes desafios para a gente, né, que a gente já perdeu um pouco aquele contato de produzir várias coisas juntas, né, daquele consórcio que eu falava, né, que eu estava fazendo lá em 2008, bem bagunçado. Então, assim, a maioria dos agricultores aqui, todo mundo ficou produzindo, né, as hortaliças, aquele grupo, né, aquela lista de algumas daquelas hortaliças, as que a gente encontra, né, nas feiras e nos mercados. E a gente perdeu muito o contato com essa produção assim mais, como é que eu vou dizer, mais tradicional, né, da mesa do brasileiro, né, que vem de origem indígena, né, de origem africana. A gente tem a questão das batatas doces, aqui a gente quase não encontrava, né, variedades de batata, então agora a gente está com 10 variedades aqui. Tem batata branca, a gente tem batata roxa, batata amarelada, batata cor de cenoura, temos 10 tipos de batata. A questão também do milho e dos feijões, de inhame, né? Também abóbora, que a gente também está fazendo alguns consórcios e produzindo. Porque é isso, né? Quando a gente perde essa organização, né, das variedades e desses consórcios, a gente fica produzindo as mesmas coisas e vai se perdendo, né? Quer dizer, toda essa riqueza que a gente tem de alimentos que nós herdamos aí dos indígenas e dos africanos, né? Como também foi trazido também da América Latina e também da Europa, né? Tem batatas que elas emitem mais raízes que vão se transformar em batata, entendeu? Em raízes, porque isso aqui é o quê? Isso daqui é a reserva da planta, reserva energética da planta, né? Não é? Ela não está me dando essa raiz aqui simplesmente, né? Que eu estou roubando dela. A gente é terrível, né? A gente cuida da planta, chama de amor, mas a gente quer pegar a raiz dela, né? Alguns desses aqui, algumas dessas raizinhas aqui é que vão engrossar e vão se transformar em batata. Depende das condições, né? Do tempo, do clima, a época que você plantou a lua, né? Então tem muito a aprender, né?
Terra é muito generosa. Aqui a gente tinha alguns inhames, né, que a gente tinha plantado ali. E aí a gente tentou multiplicar, né, aqui nessas duas faixas aqui, dessa forma aqui por conta da própria água da chuva, né? Então se tivesse alguma coisa de água vindo lá de cima, a gente teria meio que essa barreira aqui, né, com os inhames. E aí a gente plantou somente eles. A gente deveria ter plantado eles alternando com mandioca, né, no consórcio com a mandioca, para ficar um pouquinho meia sombra, né? Aqui a mandioca, ali é o milho, né, a plantação de milho ali atrás. Nós tivemos alguns problemas aí com o desenvolvimento das raízes. Aqui o girassol batateiro. Aqui a gente tem o gengibre, que também gosta também de sombra, gengibre, né? Ele não gosta de ficar totalmente no sol, por isso que ele está assim. Ali é cúrcuma, né? Aqui a gente tem uns canteiros, eles são quadradinhos assim, que tem essas laterais com madeira que a gente cortou, que a gente podou. E eles estão montados aqui, né? Já tem mais de 6, 8 meses, já produziram bastante e agora estão no segundo ciclo, né? Aí a gente vai produzindo várias coisas misturadas, né? Desde alface, cebolinha, tem uns pés de berinjela aí que não se desenvolveu muito bem, salsa, a gente vai colocando coisas aqui, até a gente colocar feijão, quem sabe mandioca, a gente vai mudando, né? A gente vai mudando os consórcios, né? E por conta das chuvas, por conta do calor, né? As plantas elas sentem bastante, assim. Então, além do desafio da gente ter paciência, né, para a gente poder aprender com a natureza, uma outra questão são algumas técnicas e principalmente o manejo do solo. Isso também a gente tem bastante dificuldade de entender, né? Quando a gente olha uma floresta, a floresta está toda coberta, né? Tanto com as árvores, como também com as folhas, a gente chama de serrapilheira, aquela camada de folhas que a gente vê dentro da floresta. A maioria dos cultivos, né, na agricultura convencional não tem isso, é o solo nu, como está aquele canteiro ali que eu ainda não coloquei a matéria orgânica, né? Você tira tudo, você limpa, você coloca os insumos e planta. Então ali pega o quê? A insolação, chove, né, vai compactar, quer dizer, fica totalmente desprotegido. E um desafio nosso aqui é a matéria orgânica, então a gente não pode ter preguiça, né, da gente arrumar matéria orgânica tanto para triturar, como foi aqui, ó. Aqui tá quente, mas se você colocar o dedo aqui abaixo uma camada de 2 dedos, né, uma camada bem fina de matéria orgânica, não tem, ó. O solo está gelado, é onde as raízes vão se desenvolver, não só as raízes, né, mas os micro-organismos que tem aqui. São eles que vão, né, transformar toda a matéria orgânica em nutrientes para as plantas, né? Então cobrir o solo. E aí como a gente não tem muita coisa para triturar assim com facilidade, né, as folhas da bananeira estou experimentando aqui, né, uma boa ideia, né? Você pega a folha da bananeira, você vai fatiar ela toda com facão, né, para a água poder entrar. E aí você coloca e você planta as plantas aqui ao redor, dentro, né, desses espaços que ficaram as folhas aqui. Aí você pode colocar as folhas duplas, né, uma em cima da outra, para você ter mais material para cobrir, né, o solo, ou deixar com essa pequena camada aqui que já vai dar já uma modificação aí para o solo. Então toda aquela produção que a gente começou nessa área que estamos aqui, né, que hoje aqui a gente tem brócolis, hoje a gente tem umas couves, uns repolhos que nasceram aqui, que são filhos
das primeiras experiências que a gente fez. A gente tem cebolinha, quer dizer, isso aqui são coisas que estão aqui, né? Porque já foram retiradas outras coisas, beterraba, alface, a gente já retirou daqui, rúcula também. E aí a partir desse mês eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas, né, conhecidas, outras não, para estar distribuindo, né, aquilo que a gente já estava já cultivando aqui, né. E aí assim foi bem interessante porque eu fiquei assim pensando, né, como que eu vou fazer isso, né? Vai ser uma comercialização comum, né? Vou colocar preço, não vou colocar, o que eu posso estar fazendo com essa produção que está aqui? E aí assim, depois de pensar, depois de trocar ideias com algumas pessoas, aí eu decidi fazer uma cesta, montar, né, com aquilo que eu tinha aqui, com os itens que estavam disponíveis, de hortaliças, os temperos, as ervas medicinais, e eu mandava uma lista para as pessoas e aí a pessoa falava se ela queria ou se ela não queria, né? Não era uma questão assim de escolher os itens, mas ia aquela cesta inteira. E aí o valor, eu coloquei um valor voluntário, né? Aquilo que a pessoa poderia estar contribuindo, né? Já que era um projeto que a gente estava iniciando, né? A gente estava iniciando esse projeto, iniciando essas atividades, então a gente não estava focado na comercialização, mas sim numa partilha, né? De estar compartilhando, de estar pensando juntos um novo jeito, uma nova forma de estar fazendo agricultura, né? Sabendo que a gente não conseguiria atender, né, com todos os itens, mas a gente conseguiu produzir bastante coisas assim. Conseguimos produzir, conseguimos disponibilizar no decorrer do ano de 2020. Eu acredito que mais de 30 variedades diferentes de hortaliças, temperos, né? Frutas, aí veio as batatas. E conseguimos também, não sei, uma média aí de mais de 50 pessoas, né? Que passaram aí por essa experiência. Algumas pessoas receberam uma vez, outras estão recebendo até agora. Então cada um, né, foi experimentando essa experiência de uma forma, né? Então o foco aqui é esse, não é a gente ficar preso, né, a um grupo de consumidores, né? E a gente está livre, né, para que as coisas possam acontecer. E aí a cesta, ela ainda tem esse formato, né? O que a gente precisa aqui é trabalhar essa questão da variedade, né? Então a gente precisa ter mais variedades, a organização dessas variedades. E isso, né, de acordo com cada estação, né, época do ano. E também ter um grupo, né, de pessoas que apoiem, né, que apoiem a nossa iniciativa. Esse é o desafio mesmo, né, esse diálogo. Acho que é o trabalho que a gente tem que fazer, né, que é muito individual, é muito pessoal, individual e coletivo ao mesmo tempo, né? Porque as pessoas têm uma necessidade, né? Nós temos essas necessidades e às vezes a gente não consegue sair dela, né?